Estende as tuas mãos para cá. Que haja sobre a tua casa, que haja sobre a tua vida, que haja sobre o teu ministério cada dia mais aquilo que o Senhor tem preparado para ti. Que haja uma unção poderosa e que nesse momento a tua casa que está lá no Paraná, a tua família, tuas filhas, tua esposa, teus filhos, que eles possam receber da porção que sairá para este altar. Que esta porção ela alcance em dobro a tua casa, a tua família. Que cada palavra liberada nesse altar alcance a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Glória. Aleluia. Shalom, queridos. Está ali meu cunhado, minha cunhada, acabou de chegar ali. Chegou, já faz um tempinho, né, que eu não vi que chegou. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Dá um sinal assim que o pessoal olhou e não viu vocês aí. Aí, Beto Neves e Rosângela, irmã da minha esposa e o esposo dela. Queridos, que alegria poder estar aqui de novo, né? Já quase fez 2 anos que nós estivemos aqui a última vez. Passa rápido demais, né? Mas dessa vez deu certo. E eu mandei uma mensagem para o apóstolo a primeira vez. Falei com minha esposa, eu estou querendo ir lá em Brasília, mas eu só vou se for lá no apóstolo. Aí mandei mensagem para ele e falei assim: eu vou mandar. Se ele falar assim, não, vem que vai, nós estamos juntos, né? Glória a Deus, aí eu vou. Aí ficou uma semana sem me responder. Se alguém pegou o celular dele, eu respondi. Eu falei, pronto. Aí ela perguntou, e aí vai? Eu falei, não vou. O apóstolo não respondeu, não vou não. E aí uma semana depois ele, alguém pegou o celular aqui, não sei o quê, mas vem, nós estamos juntos e tal. Não pode faltar aqui. E aí nós resolvemos lá e conseguimos vir. E glória a Deus, aqui em Brasília essa é a nossa casa, né? Louvado seja Jesus. É o lugar onde a gente é alinhado, onde a gente é direcionado, confrontado. Eu faz muito tempo que eu cansei, irmão, muitos anos, cansei de você ir para um culto só para levar uma pregação e alguém dizer, que pregação. E eu comecei a entender que eu preciso ir nos lugares em que o ambiente me confronte, em que o ambiente me alinhe, que eu possa derramar sobre a vida das pessoas e deixar alguma coisa, uma marca na vida das pessoas de fato e de verdade. Hoje você vai ver uma mensagem que você nunca viu. Eu vou pregar de trás para frente. Por quê? Porque eu vejo o texto que eu vou ler da minha mensagem. Atos capítulo de número 3, do verso de número 1 a seguir. Glória a Jesus. Eu não de trás para frente, que o apóstolo já fez aqui a introdução da minha mensagem. Glória a Deus por isso. Já economizei alguns minutos. Aleluia. É tremendo o que Deus faz, né, irmão? Louvado seja Jesus. Atos capítulo de número 3, do verso de número 1 até o verso de número 8, eu acho. Vamos lendo até chegar em Apocalipse, tá bom? Glória a Jesus. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmola aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles e com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhes Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. E em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. E o segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. Quando todo o povo ouviu, andando e adorando a Deus.
Aleluia. Pode se assentar. Fique bem à vontade. Você está na sua casa. Glória a Jesus. Terça-feira, de segunda para terça-feira, segunda à meia-noite, né? Eu completo mais um ano de vida, viu? Então, glória a Jesus. Vou estar no avião no meu aniversário, mas até 5 horas da manhã ainda vou estar por aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, por que eu falei que eu vou trazer uma mensagem aqui de trás para frente? Porque essa é a mensagem. Louvado seja Deus. Eu quero falar um pouco desse Rise and Live, ou Live. Mas eu quero falar um pouco sobre referências, sobre referenciais, sobre se tornar uma referência, de que forma nós nos tornamos uma referência. Para que é que Deus nos chamou? E de que forma nós vamos nos tornar essa referência? E eu vou colocar alguns pontos na trajetória. O apóstolo deu uma pincelada aqui a respeito do que Deus fez através de homens que se levantaram para levantar outros homens. E eu quero te contar essa parte. Eu quero te contar um pouco, marcar alguns pontos a respeito da vida desse homem chamado Pedro. Pedro, a Bíblia vai dizer que ele vai ter um encontro com Jesus. Apesar dele ter tido um encontro rápido com Jesus, quando o seu irmão André, que era discípulo de João Batista, o apresenta para Jesus, e Jesus liberaram uma palavra para ele, diz: olha, você vai se chamar Pedra, louvado seja Jesus, você vai se chamar Pedro. Mas o encontro real que ele vai ter com a grandeza, com o poder de Deus, com a glória de Deus, vai acontecer em outro momento, e esses momentos vão ficar marcados na história dele. Você conhece a história, eu acredito que até já ministrei ela aqui, a pesca maravilhosa. Ministrei porque alguém pediu para cantar: caminhando eu vou para cá, glória a Deus, aleluia. Cadê ele? Está ali, tá, glória, aleluia. Daqui a pouco a gente encaixa ela aqui. Glória a Jesus. A grande pesca, você lembra da história? Eu sei que eu já ministrei aqui. Pedro está chegando de uma pesca frustrante, porque era um pescador experiente. Como um pescador experiente, jamais ele sairia para o mar se ele tivesse alguma dúvida de que aquela noite estava boa para uma pesca. Mas ele realmente percebeu que aquela noite não era o que ele pensava. Porque apesar de toda a experiência dele dizer que aquela noite estava boa para pesca, do céu Deus já havia se levantado e já havia dado um start no processo de transformar ele em uma referência. E nesse start de transformar ele em uma referência, disse: hoje não, porque essa noite eu vou te transformar em um pescador de homens. Aleluia, glória a Jesus. E isso faz com que Deus dá uma ordem, os peixes todos desapareçam. E você conhece a história, é rede para um lado, é rede para o outro, é rede de tudo quanto é canto. E aquilo vai o frustrando, vai o cansando. A esposa está em casa esperando que ele leve ou compre as coisas que já está faltando. A esposa já está lá com a dívida do mascate. A esposa está lá, quem sabe 5 agiotas, eu acho que não, que aí é demais também, né? Aí até o diabo ficou olhando e falou: rapaz, 5 também. Uns 2 eu já pensei, agora 5 de uma vez, rapaz, tu superou, hein, meu Deus. Então, ela estava devendo uns 2. Irmão, e aquele homem vai para aquele mar, diferente do que nós que vamos ao mar para uma pesca, tomar Coca-Cola e comer uma carne assada. Ele vai para sustentar sua família, mas dá errado aquele plano. Mas você precisa guardar a história, porque você vai entender esse texto aqui quando você pegar os detalhes de alguns pontos que eu quero te trazer. Ele vem fracassado, estaciona aquele barco, ancora o barco na beira daquela praia. Ele vai tirar as coisas que estão ali. Talvez ainda tenha alimento ali, porque no meio da noite eles já perdem a fome. Tudo que eles levaram vão ficar naquele barco.
E eles começam a tirar as coisas de dentro daquele barco, e a mente dele já está maquinando lá na frente: o que eu vou fazer, o que eu vou falar com minha esposa. Eu não sei como era a esposa de Pedro, se era daquela que vai jogar ainda uma carga pior na vida dele. Você vai para a pesca, e você estava, e eu não sei como é que ela era, mas eu sei que a mente dele começa a ferver e maquinar o que ele vai fazer ainda naquele dia. Tinha uma alternativa, segundo nosso professor de teologia que eu tive, que faz viagens lá para Jerusalém, e ele diz, e ele afirma com certeza e convicção, de que os pescadores, e eu vivi essa experiência lá em Paranaguá, porque é da mesma forma, os pescadores vêm da ilha, vendem o seu pescado, trocam por gás de cozinha, por combustível, óleo diesel, parte eles levam em dinheiro para a ilha, e o que eles fazem? Eles pegam o barco, na hora já que acabou o pescado, e ele começa a transportar pessoas. Jerusalém é um lugar onde as pessoas querem ver e atravessar aquele mar para um lado e para o outro. Então ainda tinha essa alternativa. Quem sabe a mente dele começa a maquinar e dizer: eu vou ver se eu vou fazer uma lotação agora. Gadara, cincão, Gadara, vai, entra aí, Gadara. E ele talvez está maquinando isso, só que Jesus já estava lá na frente dele. Oh glória. A gente está aqui ainda maquinando, Jesus já está 10 passos lá na frente. Você está pensando, não, Jesus já está lá na frente. Quando ele está maquinando, diz: acho que eu vou começar a lotação agora, que é a hora em que o pessoal começa a atravessar. Enquanto ele está aqui, a Bíblia diz que Jesus está pregando ali para uma multidão, olhou para ele e percebeu ele fazendo uma coisa que talvez outra pessoa não faria. A Bíblia diz que ele tira a rede de dentro do barco. Talvez se fosse eu, se fosse você, glória a Jesus. Inclusive foi uma fala que a gente teve com o apóstolo agora há pouco. Talvez se fosse alguns, teriam pegado aquela rede lá no meio do mar, embolado ela, colocado dentro de um saco. E se colocasse, quem sabe ia pegar aquela rede no meio do mar mesmo, quer saber mais desse negócio de pesca não, é muito cansativo, é muito frustrante, é muito estressante. E ele deveria estar, quem sabe, em outra pessoa teria jogado a rede fora e dito: eu vou entrar em outra coisa, vou fazer outra coisa, porque isso não é para mim. Mas Jesus ficou observando, enquanto prega, observa os barcos. Ele tira a rede de dentro do barco e coloca a rede dentro da água. Aleluia. E quando ele coloca a rede dentro da água, ele começa a lavar a rede. Ele dá uma chacoalhada, ele vê um nó que está quebrado, ele vai lá e refaz aquele nó, e ele chacoalha mais um pouco. E é nesse momento em que Jesus olha um homem se posicionando, porque esse homem, glória a Deus, tinha tudo para pelo menos não naquele momento lavar aquela rede. Quem sabe guardar ela. Não quero saber nem de rede hoje, minha mulher está em casa esperando, não quero saber mais de nada. Mas ele começa a lavar a rede, e quem lava a rede está dizendo sem palavras: essa noite deu errado, mas eu voltarei. Aleluia. Não, você precisa entender isso. Ele está dizendo: não vai ser uma noite de fracasso, não vai ser uma noite frustrante que vai me impedir de continuar pescando. Ei, mar, se prepara, porque eu vou voltar amanhã, depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã. Eu vou voltar semana que vem, eu vou voltar sábado que vem, eu vou voltar domingo que vem. Eu não vou parar de pescar. Aleluia. Oh meu Deus do céu, eu não vou parar. E foi isso que fez Jesus olhar, e olhou ele lavando aquela rede e falou: é isso aí, garotinho. E enquanto ele está de cabeça baixa lavando a rede, pensando: dá para começar a lotação agora, eu preciso terminar aqui rapidinho, eu preciso ir para casa. Quando de repente Jesus faz isso, diz: esse não, porque eu vou transformar o seu fracasso numa mensagem. Eu vou transformar a sua derrota numa pregação. Oh, glória a Jesus. Eu vou transformar o seu barco vazio, viu? Talvez você chegou aqui e estacionou um barco vazio aí na porta. Talvez você chegou aqui e estacionou um barco vazio aí na esquina. Frustração, uma semana pauleira, uma semana de luta, de combate. Chegou aqui cansado, com o barco vazio, arrastando ele. E Jesus está dizendo: eu vou transformar esse seu barco vazio em uma mensagem poderosa. Oh, glória a Deus, que vai tocar e vai levantar outras pessoas que vivenciaram aquilo que você está vivendo.
Ah, meu Deus, aleluia. Deus é especialista, Jesus é especialista em pegar histórias de fracasso e transformá-la em histórias de sucesso. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito é Deus. Deixa eu tomar mais um café aqui rapidinho. Cadê um zoom? Cadê a câmera? Dá um zoom aqui no meu café aqui, moça. Se é você que está filmando, ou quem é? Porque lá em Paraná eles não acreditam nisso não, apóstolo. Eu falei, eu tomo café pregando, você sabia? Tira a foto. Eles não acreditam, né? Eu falei, não é possível isso não. Eu falei, tomo. Estou pregando, tomando café. Porque eu estou na minha casa, eu estou na mesa com Jesus. Aleluia. Aqui é um ambiente de relacionamento, aqui é um ambiente de comunhão, aqui é um ambiente de adoração. Oh, glória a Jesus, aleluia. Então, paranaenses, vocês que lutem, oh, glória a Deus, aleluia. Café está maravilhoso. Jesus entra no barco, você conhece a história. Ele olha para aqueles pescadores fracassados e diz assim, ele não diz ainda nada, ele começa a pregar. E é uma mensagem poderosa. Só que Jesus prega 2 horas, 3 horas, irmão. E o homem que está aqui, eu não sei se já viu isso acontecer. Normalmente acontece em outras igrejas mais que tem aquele sistema mais de dar 300 oportunidades, 15 minutos para mensagem. Não sei se já viu, aí vem um pregador de fora e o pastor diz assim, vou chamar aqui o irmão João. E ele está com uma rapidíssima saudação. O irmão João sobe aqui todo alegre, porque vai dar uma saudação pela primeira vez, e ele ficou tão empolgado que ele só ouviu irmão João e saudação, esqueceu da parte de rápida. E ele começa a pregar, canta. Ele, só para não ficar nas minhas palavras, vou ler aqui um salmo 119, ele lê inteiro. Oh, glória, aleluia. Dá umas 2 reveladas. Aqui atrás o pastor está sentado aqui desesperado, porque meu Deus do céu, ele começa a dizer glória a Deus, né? Amém. Amém, né? Amém. Oh, glória. Aqueles amém pausado, aqueles glória a Deus bem. Glória a Deus, né? Aleluia. Irmão, Pedro está ouvindo Jesus falar por 1 hora, 2 horas, eu não sei quanto tempo. Em casa a mulher está lá, as contas, o barco vazio, pensa naquela agonia. Eu falo isso, irmão, porque eu sou pregador e como pregador eu entendo que muitas pessoas chegam num ambiente como esse, num ambiente de culto, depois de uma semana, irmão, de vários combates. Ela veio pelo caminho derrubando leão, derrubando urso, derrubando gigante. Tem um rastro no meio do caminho aí de combates que ela vivenciou. E às vezes ela chega aqui, a mente dela está virada, está indo para lá, está cheio de pensamento e cheio disso. Então às vezes tem uma dificuldade da gente conseguir pegar ela, segurar o pensamento, segurar a atenção dela. Mas eu entendi uma coisa, que em um ambiente de adoração, um ambiente, glória a Deus, aonde Deus prepara para dar destino a pessoas, irmão, ninguém ouve uma palavra sem ser transformado e sem ter tocado por ela. Então Pedro talvez começou dizendo amém, né? Daqui a pouco ele está dizendo amém, aleluia, oh glória. Esse negócio é forte, hein? Eu nunca tinha ouvido isso. Oh meu Deus do céu. E aquela mensagem pega ele. E quando a mensagem pega ele, que Jesus olhou e falou, peguei. Agora Jesus falou, vamos para o prático agora. Entra no barco, vai para águas profundas e lança a sua rede ao mar. Aleluia. Ele olhou para Jesus e Jesus falou essa frase de uma forma interessante, que não sei se você já percebeu, mas Jesus falou essa frase no plural. Ele disse assim, lançai as vossas plural, redes plural, ao mar para a pesca, aí o singular. Pedro olhou para ele e entendeu o que ele disse, e disse assim, mestre, nós, plural, trabalhamos, plural, a noite inteira, fracassamos juntos, não apanhamos, plural, nada. Aí ele sai do plural e vai para o singular, porque a fé, ela não opera no plural. O culto acontece no plural, mas a fé é no singular. Então ele diz assim, nós não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra, eu lançarei a minha rede. Aleluia! Olha para a pessoa bonita do teu lado e diga para ela, eu não sei você, mas eu estou debaixo dessa palavra, eu estou sendo alinhado por essa palavra e eu já estou caindo para o mar. Aleluia! Se você não quiser ir, problema é seu, mas eu estou debaixo de uma palavra que está me dando direção, que está me dando destino.
É essa palavra que me conduz. É essa palavra que me conduz. E é sobre ela que eu vou lançar a minha rede. Aleluia. Ele olha, levanta as mãos cheias de calo para Jesus e disse: mestre, olha aqui minhas mãos, nós trabalhamos a noite toda e na minha experiência não deu certo. E agora eu entendi que não é sobre a experiência, é sobre uma palavra profética. Aleluia. Glória a Jesus. É sobre a palavra profética que nós caminhamos. Pedro entrou debaixo dessa palavra. Sabe por que Jesus colocou a palavra no plural? E aí, isso está escrito só na Bíblia, não adianta procurar na sua que não está. Na minha Bíblia está escrito que se tivesse um pescador do outro lado da mar da Galileia e ele lançasse a rede, ele pescaria. Porque Jesus liberou a palavra sobre um pescador, ele liberou a palavra sobre o mar inteiro. Aleluia. E por isso ele disse: lancem as vossas redes, porque o mar já está preparado para a pesca. Aleluia. Oh meu Deus do céu. E Pedro diz assim: eu vou. E você conhece a história. Ele entra, lança aquela rede, irmão, e a rede vem lotada. O barco vem quase afundando. Isso aqui é tremendo, né? Porque veja, eles trabalham a noite inteira em segurança e agora estão correndo perigo com o barco cheio. Aleluia. Não sei se alguém pegou. Eles estão a noite inteira fracassando, mas estão seguros, porque barco vazio não afunda. O que afunda é o barco cheio. E esse grande perigo. Você navegou com barco vazio. Quando Jesus começou a encher o seu barco, você começou a ficar displicente. Você começou a ficar responsável. Você começou, oh meu Deus do céu, fazer do jeito que você quer, da maneira que você quer. Não sei se vou, não sei se fico, não sei se vai, não sei. Cuidado, porque é barco cheio que afunda. Cuidado, que é barco lotado que afunda. Aleluia. Então, a noite de barco vazio, mas se prepare. Está chegando aí 40 dias de prosperidade. Quem pegou já começa a pegar agora, irmão. Se fosse eu, não vou estar nem aqui, eu já estou pegando esses 40 dias para mim. Tu está viajando ainda, aleluia. Mas se prepare para conseguir navegar em segurança com os barcos cheios, com as redes pesadas. E a inteligência desse pescador de barco cheio é porque ele tem um entendimento. Ele olhou e falou: barco está cheio, rede está cheia, o barco está querendo afundar. Ele falou: não sou besta. Ele olhou assim, olhou para os pescadores lá na beira da praia, olhou e fez: oh! Oh! Aí os pescadores lá na beira da praia, que não tiveram coragem de entrar, olharam para eles assim: ele, vem aqui, tem peixe para todo mundo. Aleluia. Deus me deu foi para dividir. Vem cá, oh glória a Jesus, vamos dividir a pesca. Porque beleza, um barco superlotado afunda, mas aquele que divide, esse não, dá para ir os dois barcos em segurança. Esse entendimento traz segurança para o seu barco, traz segurança para o seu comércio, traz segurança para o seu emprego, traz segurança para a sua casa. Quando você tiver esse entendimento, oh glória a Deus, que não dá para colocar outra rede no barco que já está cheio. É melhor você chamar aquele pescador que não teve coragem de dizer: venha, oh glória a Deus, porque tem peixe para todo mundo nesse mar hoje. Aleluia, oh glória a Deus. Irmão, quando Pedro vê aquilo, ele volta, os dois barcos encostam ali, eles dividem o peixe, ele volta, e o texto diz que ele se lança nos pés de Jesus. Primeiro, Jesus dá uma ordem, ele obedece a ordem, chamando ele de mestre, diz: mestre, trabalhamos a noite inteira, não apanhamos nada, mas agora, quando ele volta do mar, com aquele barco lotado, com aquele milagre que ele vivenciou, ele se joga nos pés de Jesus, e ele diz: afasta de mim, Senhor. Agora não é mestre, agora ele tem um entendimento. Ah, meu Deus. Jesus se revela para ele naquela pesca, e ele entende que quem está ali não é um mero professor, é o Senhor dos senhores. Ah, meu Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. E a maior experiência, um dos maiores milagres que Pedro vivenciou foi no encontro com Jesus. Foi quando ele o conheceu.
Foi quando Jesus se revelou a ele. E ele ficou com aquilo ficou gravado. É o nosso primeiro encontro. Aleluia. E a partir daí Pedro vai começar a vivenciar experiências poderosas. Mas a maioria dessas experiências que Pedro vai vivenciar, ele vai vivenciar em águas. Ele vai vivenciar em meio a tempestades. Ele vai vivenciar na beira da praia. Ele vai vivenciar, glória a Deus, atravessando aquele mar onde ele teve a experiência, uma das experiências mais poderosas da vida dele até aquele momento. A segunda experiência poderosa que ele tem ali, glória a Deus, dentro daquele mar, é que o ministério começa a andar. E Jesus olhou para eles, para os discípulos. Eles estão caminhando ali na beira da praia. O ministério está forte, a glória está poderosa. Jesus está pregando, direcionando pessoas. E aí de repente Jesus chega na beira da praia, olha para todos eles e diz assim: entrem no barco e passemos para o outro lado. Agora deixa eu te contar uma experiência. Lá em Paranaguá, fui pregar numa ilha lá. E quando eu cheguei naquela ilha, o pescador não deixou a gente entrar no barco. Era 6 horas da manhã. E ele ia levar a gente, mas ele disse assim: não dá para levar vocês porque esse barco não é seguro. Aí o pastor que estava com a gente falou: mas a gente sempre vai nele. Ele disse: mas hoje não, porque o mar vai ficar revolto lá por meio-dia. E a nossa viagem leva 4 horas, nós vamos sair daqui umas 10 horas, vamos enfrentar o mar revolto. Um pastor amigo meu disse assim: vamos, pastor Alan, que até mora lá no Paraná, perto de casa lá. Ele disse assim: não, vamos assim mesmo, para o testemunho ser maior. Falei: vai tu, sozinho? Zé, é doido, é? Tomou algum chá, antes de chegar lá, chá de satudai, não sei o quê. Ele tá doido, é? Falei: não, vamos esperar. E aí esperamos, apareceu outro barco. 10 horas, 11 horas da manhã, ele falou: mas meu irmão vai vir, ele vai ter um barco seguro. O barco era largo assim. Então a gente entramos naquele barco e maravilha, entramos ali. E aí começamos a cantar: caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou. Todo mundo empolgado no barco. Para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Deu certo, hein? Aleluia. Irmão, eu estou empolgado naquele barco. Primeira vez que eu entrava no mar. E começou a pular golfinho do nosso lado. E os golfinhos pulando. Um diz que é boto, outro que é golfinho, não sei, é tudo a mesma coisa. Eles estão ali, e eu tudo empolgado. Daqui a pouco, eu esqueci do que o pescador disse. E aí deu meu dia, o barco fez. Primeira coisa que eu soltei foi o pandeiro. Já garrei no barco. E comecei: o Senhor me passou na portada dele, passo guias mandamentos por águas tranquilas, por amor ao teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E meu irmão, e comecei. E aí falei: eu tenho que falar de coisas que tem água. E comecei: o Senhor que abriu o mar vermelho, o Senhor que fez chover 40 dias, 40 noites, o Senhor que fez a arca andar por cima das águas, o Senhor que abriu, que tirou água da pedra, o Senhor, meu Deus do céu. E comecei tudo já. Até do casamento de Caná eu lembrei: o Senhor que transformou a água em vinho. Vai que ele transforma o mar em vinho, sei lá. Mas eu lembrei e orei, tugiando, mas não deu certo. Diz que qual é o nome do... Esqueci agora, estava bem aqui na minha cabeça. O pregador aqui deixou a marca do joelho no chão dele lá, da casa dele. John Wesley. Diz que vai na casa dele lá e ele, na casa dele, tem a marca do joelho no lugar onde ele orava, na beira da cama. E glória a Deus, porque eu deixei a marca da minha mão naquele barco. Glória a Deus, meu Deus do céu, irmão. Jogaram uma lona preta em cima do barco e começou a dar claustrofobia, marfobia, ondafobia, tudo fobia, plásticofobia, tudo fobia. Fobia que eu nunca ouvi falar e deu naquele dia. Era meio-dia e pouco. E eu estou aqui agarrado. Aí o pastor lá do outro lado do barco abaixou assim e disse: pastor! E eu: sim, pastor! Ele disse assim: vamos pegar o pandeiro aí, vamos adorar. Eu falei: tu é doido, né? Tu está usando drogas, pastor? Ficou maluco? Não, negócio de solta o cabo da nau, nada. Aqui segura o cabo da nau mesmo. Não solta nada. Ah, meu Deus do céu, irmão. E aquele negócio foi. E aquele negócio sacode, entra água, o motorzinho tirando água para fora assim, porque vai entrando água. E aí tal, e a gente indo. Daqui a pouco saiu da região de mar aberto, entrou na região das ilhas. Aí é como se o barco descesse assim da tempestade e começou. Aleluia. E aí chegamos na ilha, foi tremendo.
E aí, como Deus, virou uma chave na minha mente. Porque quando Jesus chegou para os discípulos e disse assim: passemos para o outro lado, entra no barco e passemos para o outro lado. Aí o pregador pentecostal, é uma ordem, é uma promessa. Glória a Deus, você já ouviu isso? Mas é isso que aconteceu. Deus deu uma ordem, Jesus dá uma ordem, mas a ordem está carregada de uma promessa. Ele diz assim: nós vamos entrar e nós vamos chegar do outro lado. Oh, glória. O problema é que a gente fica preso na ordem. Tá me mandando, tá me ordenando, tá me fazendo disso, tá me fazendo daquilo, e você não percebeu que a ordem já tem a promessa embutida nela. Ele está dizendo: vai, porque eu estou mandando, mas você vai chegar lá do outro lado, você vai vencer. Aleluia, oh, glória. Para de ficar só a ordem, esquece a ordem, foca na promessa. Cumpra a ordem. E aí, irmão, glória a Deus, Jesus olha para eles e diz: entrem e tal. E aí tem 7 pescadores. Lá na ilha só tinha um no barco. Lá naquele barco tinha 7 pescadores. Segundo a tradição, faz as contas dos 12, 7 deles eram pescadores. Quando Jesus falou: entrem no barco, aqueles 7 não entraram inocentes. Apóstolo, aqueles pescadores sabiam que aquela noite estava para tempestade, porque eles não são bestas. Aqueles pescadores não são criança. Eles cresceram na beira daquele mar. Sabe como é que o pescador lá em Paranaguá, lá no sul do Paraná, fez para me falar que não dava para a gente entrar? Ele levantou a mão assim e disse assim: está soprando vento norte. 6 horas da manhã, não tinha vento nenhum. Eu levantei a mão, igual o desenho animado. Falei: tem vento nenhum, esse pescador é doido. Mas eu não vou arriscar, que eu também não sou doido também. Os pescadores olharam e Jesus disse: entrem no barco e passemos para o outro lado. Talvez aqueles outros estão inocentes, mas os pescadores não. Eles olharam lá para aquela pequena nuvem. E essa pequena nuvem não é aquela que traz o milagre. Não. E eu estou imaginando Pedro chegando no outro assim e dizendo assim: Joãozinho, tá vendo aquela nuvem lá, meu irmão? Tô vendo. O bagulho vai ser doido essa noite. Vai ser forte. Rapaz, e agora? E o homem mandando a gente ir. Talvez alguém diz assim: vai lá, fala com ele, explica para ele que essa noite não é uma noite boa para navegar. Expliquem para Jesus que essa noite não é uma noite boa para navegação. Expliquem para Jesus que o vento vai estar forte demais. Jesus, eu estou assustado e apavorado, porque é uma previsão ruim para essa noite. Fale isso para Jesus. Diga isso para ele. Ninguém teve coragem. E aí a gente se agarra naquela máxima que é: se Jesus está no barco, o barco não? Ai, meu Deus, só 2 pessoas que falou. Se Jesus está no barco, o barco não? Não afunda. Então Pedrinho olhou para Joãozinho, eles se olharam um no outro e falou assim: e aí, bora? Falou: bora. O bagulho vai ser doido, mas com ele no barco vai ser mais doido ainda. Meu Deus, aleluia. E eles começam a entrar, meio apavorado, meio desesperado, meio ansioso. Eles sentam ali, meio se tremendo todo. Mas pastor Alisson, alguém teve uma ideia, já falou assim, foi lá, pegou uma almofadinha, disse: vamos levar ele confortavelmente. Colocou uma almofadinha lá no cantinho para ele, deu uma fofada no travesseiro, deu uma ajeitada, falou: Jesus, tá aqui, fica à vontade, descansa, enquanto a gente atravessa esse mar. Porque talvez eles, meu Deus do céu, com ele aqui talvez não aconteça nada, possa ser que ele mude essas previsões. Não, ele não vai mudar a previsão. Previsões ruins não mudam aquilo que Deus já decretou. Aleluia. Alguém pegou. Previsões ruins não vai mudar aquilo que Deus já determinou para a sua vida. 2026, estão dizendo que 2026 vai ter crise, vai ter não sei o que. O problema é deles, porque eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Oh, glória a Deus. E as previsões ruins não me assustam, porque eu sirvo alguém que é maior do que qualquer previsão ruim. As previsões ruins não me apavoram, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Se você sabe também, faz um barulho, dá um pulo, dá um glória, faz qualquer coisa, mas mostra que você acredita. Irmão, dá uma de louco e entra no barco. O apóstolo falou agora: é só ter coragem, né? Aqui no meio, uma fala aqui. É só ter coragem.
dá um de doido e entra no barco. E alguém está dizendo, ô, tá maluco? Essa noite não é para navegar. Dá um de doido e entra no barco. Senta lá e vamos ver o que vai dar. E eles sentam naquele barco, eles começam a navegar. Ah, meu Deus do céu, eles vão indo. E caminhando eu vou para Canaã. Não precisa não. E eles caminham para Canaã. E aí de repente Jesus deita no barco, o barco começa a ninar ele e ele descansa. E aí os pescadores estão ali, glória a Deus, sentados naquele barco. Pedro está organizando tudo, olha, você rema, depois você troca com esse, depois você troca com esse. E vamos indo que vai dar tudo certo e a sua alegria vai ser tranquilo e tal. Daqui a pouco aquela nuvem que era apenas uma pequena nuvem, ela começa a se tornar uma grande nuvem. Mas vamos continuar remando porque Jesus está no barco. E com ele a gente vai atravessar as tempestades. Glória a Deus. E aí de repente o barco faz. Pedro já se levanta, apóstolo, e já começa. Você pega o remo, você pega mais um remo. E aí a água começa a entrar no barco. Só que não tem motorzinho para tirar a água do barco. E aí você tem que apelar por uma coisa: balde. Olha para alguém do teu lado, olha aí, diga assim: nós vamos chutar o balde hoje. Aleluia. E eles sabem o que eles fazem. Eles vão correr para um balde. Alguém consegue tem um balde aí, alguma coisa aí? Se tiver, alguém traz para mim um balde aqui. Glória a Deus. Eu estou falando sério, eu sou doido assim, mas eu estou falando sério. Louvado seja Jesus. E eles correm, eles pegam um balde, abraçam naquele balde e eles começam, e ó, pá, tira 1 litro, entra 2. Tira 1 litro, entra 2. Olha para mim, tira 1 litro, entra 2. Isso não vai resolver o problema. Isso nem vai prolongar muito tempo o problema. Isso vai virar um caos daqui a pouco, porque é matemática. Glória a Deus, se tira 1, entra 2, uma hora esse negócio vai dar errado. Vai ter mais dentro do que fora. Mas eles estão aqui tirando o balde. E às vezes esse é o nosso problema. É a gente lidar com coisas que são superficiais e não com a causa. Quando Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, o texto diz que ela estava com uma febre altíssima. Alguém aqui trabalha na saúde? Alguém que trabalha na saúde, enfermeira, SAMU, qualquer coisa assim, trabalha? Febre é doença? Não é. Febre é o quê? Todo mundo sabe. Febre é sintoma de uma doença. Febre é porque o organismo está tendo um combate ali, então ele aquece o corpo para ganhar aquela batalha, e às vezes ele fica meio loucão assim, querendo matar o dono também da batalha, e todo mundo junto, mas isso é a febre. Então quando Jesus entrou dentro daquele quarto, você pega o texto, ele não falou com a febre, porque não estava nem aí para ela. Glória a Jesus. Vocês são top demais, hein? Por isso que eu amo vocês. Aleluia. Aquela febre, Jesus não estava nem aí para a febre. O texto diz, apóstolo, que ele pega ela pela mão, glória a Deus, ele diz: rise and life, levante e viva, aleluia, levante e viva, oh glória a Jesus, levante e viva, aleluia. Mas a febre, eu não estou nem aí para a febre. Quando você se posicionar e levantar para viver, o texto diz: então a febre se retirou dela. A febre não pôde ficar naquele ambiente, porque havia uma ordem liberada sobre aquele ambiente. Rise and live, aleluia. Oh, glória. Meu Deus. Porque Jesus não trabalha com sintomas, ele trabalha com causas. Então pare de viver em superficialidades, em cuidando de sintomas. Pare de viver de aparências. Oh meu Deus do céu, se aprofunde. Eles estão aqui. Aí sabe o que eles fizeram, pastores? Eles foram lá até Jesus. E aí, aqui está a questão, sabe por quê? Porque quando eu pegar aqui, você tira uma foto bonita com esse balde, aleluia. Correndo atrás de mim com o balde, eu vou fazer uma foto. Se fizer uma foto bonita, eu ficar uma foto bonita para colocar em cartaz e pregar e tudo mais. Glória a Deus, você vai ganhar um presente da apóstola. Aleluia. Glória a Jesus. Eles vão até Jesus. Agora, deixa vou perguntar aqui para confundir um pouco a sua cabeça. Para dar meio que um nó assim, rapidinho. Mas nós vamos desfazer o nó. Pergunta. Por que eles foram chamar Jesus? Para quê?
com medo mesmo de responder, porque talvez você vai responder errado. Por que eles foram acordar Jesus? Alguém vai pensar para repor cada fé, para Jesus acalmar a tempestade. Não! Não. Eles pegaram o balde, ó. Vou lá falar. Me ajudar. Olha o texto aí para você ver, olha o contexto para você ver como é que Pedro fala com ele. Apóstolo, eu não sei na sua casa. Apóstolo, eu não sei na sua casa. Pastor, eu não sei na sua casa, não sei. Mas na minha é assim, casal acordando um ao outro. Vamos aqui falar de casais acordando um ao outro. Meu Deus, não é encontro de casais, mas não vamos falar. Lá é assim, casal. Isso, marido vai acordar a esposa. Como é que é? É tipo desarmar uma bomba. Fiquem bravos, mulheres, porque é assim. Porque ele sabe que se acordar do jeito errado e ela acordar brava, já era, irmão. O dia já está perdido. Tem flor e chocolate que vai resolver. Então o que ele vai fazer? Ele vai chegar assim e dizer assim: meu amor, tesouro. O celular dela já tocou 10 vezes para ela acordar. Que ela que colocou para despertar, mas ela não ouviu. E ele está aqui: meu amor. Ó, até coraçãozinho lá do pessoal lá da China lá. Meu amor. Sucesso. Ela acordou tranquila, fez: oi, meu amor. O celular já acordou, tocou 10 vezes, morena linda, maravilhosa, né? Levante-se, quer que eu te ajude a levantar? Oh, glória. Deu certo, irmão. Pode ser que até a noite seja sucesso. Agora vamos inverter os papéis. Eu estou dormindo, coloquei o meu celular para despertar e não ouvi o meu celular, estava com sono muito pesado. E o celular 10 vezes, ela acorda primeiro, ela faz: pá! Acorda! Seu celular já tocou 10 vezes. Paz livre! É, virou quase um samurai, não? Eu já tô meio samurai mesmo. Paz livre! E agora? Por que eu estou falando isso? Porque eles vão acordar o homem, irmão, com um balde na mão para jogar na cara dele. Chegaram para ele e disseram assim: mestre, Senhor, acorda. Aí Jesus acorda. E eles estão aqui com um balde apontando para ele. Aqueles apóstolos nunca pediram para ele acalmar aquela tempestade. Procure um texto aí que você vai ver. Eles olharam para ele com um balde na mão e disseram assim: o senhor não se incomoda que a gente está afundando? E nossos baldes não estão precisando de mais mão de obra. Jesus pegou o balde. Não vou chutar aqui, vai que bate na menina ali. Jesus pegou o balde, ó, e olhou e falou: homens de pequena fé, até quando vocês não vão ter fé? Aí cabe que ele faz isso aqui, ó. Quem está lá me segue aqui. Ele faz isso, aí ele vai lá para a proa do barco, se posiciona, olha para eles assim, ainda bravo, porque se acordar assim com um balde na tua cara, não reclama, dizendo que tu não se importa com eles, irmão, ou dá vontade de dar uma voadora neles, não é fazer um milagre, não. Jesus fez, olhou para eles, olhou para o mar e disse: mar! E o mar fez. E eles começaram assim: quem é esse? Quem é esse que até o mar e o vento obedece? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Quem é? Quem? Meu Deus, você viu isso? Você viu isso? E Pedrão tá maluco, dizendo: meu Deus do céu, você viu isso? Você viu isso, menina? Você viu isso? Que experiência poderosa para Pedrão ver que Jesus tinha poder sobre as águas, sobre o mar. Oh, glória a Deus. E não precisava de balde nenhum para resolver o problema, porque ele queria resolver a causa. E vida que segue, eles atravessam aquele mar e a palavra se cumpre. Só que a história vai se repetir parecida com essa, porque a Bíblia vai dizer isso. Eu preciso de uma cadeira. Me empresta uma cadeira aí, por favor. Glória a Deus. Hoje eu estou trazendo tudo, né? Daqui a pouco eu pedi. Glória a Deus. Aleluia. Ó, aqui para ela filmar lá.
A história vai se repetir parecida, porque eles estão novamente, vai parecer que estou contando a minha história. Eles estão, ministério profético profundo, glória a Deus, aleluia. Eles estão na beira do mar, e aí de repente Jesus olhou e falou: entrem no barco e passemos para o outro lado. Meu apóstolo, nessa hora, acontece a mesma cena. Pastor Alex, a mesma cena, eles olham. Só que dessa vez, eu tenho convicção, está escrito só na minha Bíblia, na tua não está, que um olhou para o outro e falou: tomara que tenha uma tempestade de novo hoje, só para ver ele fazendo aquilo de novo, aleluia. Ai, irmão, tem hora que a gente está torcendo para a tempestade vir. Aí pode vir, aqui o bagulho é doido agora eu sei que eu sirvo, agora pode vir para cima. Eles olharam: Jesus, agora, pode ir. Eles já estão empolgados, pode pegar o pandeiro para cantar já, pode pegar o pandeiro. Eles já entraram, todo mundo entrando no barco. Ó, sua almofadinha vai estar ali, viu? Já colocar a almofadinha lá no canto, já sentaram, já pegou o pandeiro. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Oh, que empolgação! Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Acho que não está me vendo, menino. Eles estão empolgados naquele barco. Mas o texto vai dizer assim, que então Jesus foi se despedir da multidão. Shalom, 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 shalom. Shalom, eu te abençoo, shalom, está abençoado, shalom, shalom. E foi despedindo as pessoas, e eles estão ali naquela empolgação, naquela ansiedade. Oh Jesus, bora Jesus, que hoje vai ser tremendo, vai ser forte o negócio. Oh glória a Deus. E aí Jesus olhou e falou: calma aí, relaxa que vai dar certo. Daqui a pouco ele se despediu de todo mundo. Aí ele foi lá, chegou perto, disse: e aí Pedrinho, como é que tá aí? Ah, Jesus, vai ser tremendo, eu estou crendo aqui, vai ser forte o negócio. Estou na santa expectativa de uma visitação. Meu Deus do céu, que empolgação de estar naquele barco, apóstolo. Jesus olhou para ele e disse: Jesus, eu estou até torcendo para essa noite dar uma tempestade daquela de novo, só para ver o senhor pá, e resolver aquela tempestade. Jesus falou: pois era sobre isso que eu queria falar com você, Pedrinho. Ele diz: o que é? Então, deixa eu te dizer o seguinte. Você lembra daquela tempestade daquele dia, né? Eu lembro. Pois é, aí eu estava ali na almofadinha, vocês me acordaram. E aí, Pedrinho, repita comigo. Quando Jesus está no barco, o barco não? E Pedro diz: não? Afunda. Eu disse: pois é, Pedrinho, era sobre isso mesmo que eu queria falar contigo. Ele disse: o que? Jesus fez isso. Shalom. Vai com Deus. Vou repetir a pergunta. Quando Jesus está no barco, o barco não? Afunda. Não, fraquinho. Quando Jesus está no barco, o barco não? Afunda. E quando Jesus não está no barco? Agora se coloque no lugar deles, falando isso. Porque agora eles sabem para onde eles estão indo e o que eles vão enfrentar. Mas quando eles olham para aquele lugar do milagre, que era aquela almofadinha, ela está vazia. Porque Jesus só deu um shalom e disse: vá, porque hoje você vai viver novas experiências em Deus. Aleluia. O problema é que a gente quer viver sempre de velhas experiências. Parece um carrossel, está no cavalinho no carrossel. Quando você pensa que ele está indo, ele está voltando. Quando você pensa que o miserável está indo para frente, ele está indo para trás. Oh glória a Deus. E Jesus está dizendo: não, você vai viver a partir de agora novas experiências. Ah, vai ser apavorante, vai ser assustador, mas ela vai te amadurecer. Ela vai trazer maturidade para você. Essas experiências vão trazer amadurecimento para o seu ministério, para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. Aleluia. Mas espera aí, vamos voltar aqui. Você está sentado no barco. O barco está fazendo isso. E quem é que tem coragem de remar, irmão? Eles olham assim: Jesus, dá tempo, corre aqui. E Jesus está dizendo: não. E eles estão segurando os remos parados, porque eles sabem, meu Deus, eles sabem que cada remada vai levar eles mais perto da tempestade. Eles sabem que cada passo que eles derem em frente vai deixar eles mais perto de uma crise. E às vezes o pensamento é você fazer isso, ó, entrar no modo reverso, glória a Deus, e tentar fazer o barco voltar.
Mas aí você olha para Jesus e diz: Jesus, o Senhor não vai vir? Jesus está dizendo: não, a gente precisa voltar, Jesus. Porque Jesus disse: não, continue a remar, ou comecem a remar. Mas Jesus, cada remada é 1 metro mais perto da tempestade. Continuem a remar. Mas Jesus, a crise está se aproximando. Continuem a remar. Jesus, mas a nuvem está ficando apavorante. Continuem a remar. Continuem a remar. Sigam em frente. Não parem. Não se apavorem. Não se atemorizem. Porque aonde você colocar a planta dos seus pés, eu te darei. Aonde você colocar as mãos, você tomará como propriedade. Então continue a remar. Continue a remar. Está na hora de você remar. Está na hora de você remar e enfrentar essas previsões ruins que estão aí na sua frente. Aleluia. E a tempestade só. De repente, irmão, o barco faz isso. Pedro se levanta novamente, Pedrão, e diz assim: gente, você pega o remo, você pega o remo, você pega o remo, você pega o remo, você vai trocar com ele, vocês vão remando e vai focar ali, vai fazer nessa direção. Aí olhou para João, para Tiaguinho, para Pedrinho, e olhou para eles e perguntou: aonde está o... Não aprenderam a lição. E você vai descobrir agora há pouco, daqui a pouco, que esse não era o propósito, não era nem para ter mais balde dentro daquele barco. Mas a gente anda carregando os nossos baldes. Vai que Jesus já falou: chuta o balde. Você dizer ah não, mas vai que melhor eu ter segurança. É melhor eu guardar a carroça aqui, coloca uma capa nela, coloca na garagem, passa um óleo de peroba, devia passar na tua cara. Glória a Deus, porque vai que eu precise da carroça novamente. E Jesus está dizendo assim: meta o machado na carroça, queima os barcos, chute os baldes. Mas eles não fazem isso. Cada um pega o seu balde e começa o mesmo processo. E começam a tirar água do barco, e 2 para fora, 3 para dentro, e eles começam a reviver aquela mesma experiência. E só faltou uma pessoa naquele barco: um doido. Olhe para o lado aí, vê se tem um doido aí do teu lado. Diga: Jesus está procurando um doido aqui. Apareceu uma ali já. Ali tem mais uma ali. Oh, glória a Deus, tem uns doidos aqui. Aleluia. Jesus está procurando uns doidos aqui. Irmão, eu descobri há pouco tempo, que eu digo assim, uns 15 anos para trás, antes de eu mudar aqui, minha mãe fazia um diário assim, meu, quando eu era criança, e tinha primeiro dente, primeiro fio de cabelo, primeiro não sei o que, primeiro desenho, tem tudo lá. E aí quando eu fui folheando, vendo aquilo, oh meu Deus, que emoção, cheguei numa página que tinha um cartão de visita ao hospital de base, porque eu moro no Paraná, mas por acaso eu morava aqui em Brasília. E aí quando eu abri, estava lá: psiquiatra. Fui na minha mãe, né? Falei: mãe, que diacho é isso? Falei: mãe, quero saber que negócio é esse aqui, me explica isso aqui. Aí disse: calma, é porque seus irmãos colocaram você num balanço de corda. Que na época criança era assim, né? Hoje as crianças brincam no balanço, é no aplicativo, né? Glória a Deus. E aí colocaram no balanço e rodaram o balanço de corda. Fez... Quando soltou, ele fez... Quando chegou no final da corda, ele te lançou. Bateu a cabeça no chão, rachou a cabeça. Fomos para o hospital de base, costurar a cabeça, tomar Gardenal. E ficou visitando psiquiatra, psicólogo, uns meses lá. Glória a Deus. E eu olhei assim e falei: estou entendendo. Posso, peguei aquilo, glória a Deus. Fui lá, na minha casa tinha uma construção lá atrás onde eu orava e lia a Bíblia. E fui lá na construção, dobrei meu joelho lá e falei: Senhor, se era por falta de eu ser doido, agora eu sou de credencial, sou de carteirinha. Me usa. Aleluia.
Me usa, oh glória a Deus, aleluia. Mas espera aí, eu não expliquei para que está faltando um doido. Para que está faltando um doido, pastores? Para isso aqui, dizer assim, ó, se vocês quiserem fica com balde que fica. Eu vou lá para a proa do barco e vou fazer igual ele. Ai, 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 meu Deus do céu, cadê esse maluco para dar um de doido na proa do barco e dizer, eu não sei como é que faz isso, mas você conhece quem eu sirvo. É melhor não se meter com a gente. É melhor não se meter com a gente, porque tem doido dentro desse barco. Meu irmão do céu, chuta esse balde, vai para a proa do barco e se posiciona. Aleluia. Se levante. Se levante e se posicione. Se levante e se posicione. Dá uma de doido. Nem que seja só para gerar expectativa no ambiente. Nem que seja. Aleluia, glória a Deus. Vai para a proa do barco e começa a gritar e dá uma de maluco. Vem aqui ajudar-te aqui, negócio de tirar água. Eu quero saber como é que funciona isso. E eu vou sair, irmão, meu Deus do céu, eu vou sair desse culto, irmão, eu vou sair desses portões para fora hoje. Você que vai andar por essa Santa Maria, a gente vai para o Ocidental, você vai no caminho, na proa do barco, meu Deus do céu, aleluia. Você vai parecer que está no Titanic. Não sei a música lá do Titanic. Pastor, olha, você tem que fazer isso. A esposa segura, né? Glória a... Ou foi ele que segurou ela, né? Glória a Deus. Aqui vai ser o contrário. Você vai ficar na proa do barco, vai dizer, meu bem, me ajuda aí, segura aí, que eu vou dar uma de doido agora. Ei, mar! Ei, mar, cala a boca! Eu vou te mostrar isso, vou te mostrar no final da história. Que foi isso que faltou nesse barco. Não foi balde. Não era para ter mais balde dentro daquele barco. Os baldes já eram para ter sido lançados fora há muito tempo. Irmão, pare de carregar esse balde. Pare de ver nessa expectativa de ainda voltar para a superficialidade. Já entrou na água, irmão, não tem mais volta. Já mergulhou, irmão, já era. Agora, irmão, é daqui para frente. Oh, glória a Jesus, não dá para olhar para trás mais. Aquele que colocou a mão na arada, irmão, já era. Ah, meu Deus. Ai, porque tô cansado. Não, irmão, já era. Colocou a mão na arada, já era. Larga o balde, chuta o balde para lá, se posiciona, gera expectativa no barco, contagia os outros pescadores. Vem me ajudar aqui, vamos gritar, vamos profetizar aqui, vamos profetizar sobre as ondas desse mar. Ah, não, mas não, os miseráveis estão com barco, com balde, retirando água do barco. Oh céu, oh terra, oh vida miserável, oh meu Deus. De repente quando ele faz isso, apóstolo, faz isso. Quando ele olha, tem um fantasma vindo por cima das águas. Agora ele largou o balde feliz. Largou o balde, saiu correndo, se abraçaram. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, o fantasma, ai meu Deus. E aí tem hora que os homens se revelam nessas horas. E eles começaram, ai meu Deus, o fantasma. E se batiam um no outro, não tinha onde para um correr. Senão estava correndo a 1000 por hora. E correu para um lado, correu para o outro. Jesus lá no meio da tempestade, daqui lá no supermercado, olhou e disse, eis, shalom. E aí disse para eles assim, não tenham medo, sou eu. Aleluia. Pedro está segurando o balde, pegou o balde de volta, sei lá, que ele está agoniado, ele pega o balde, coloca na cabeça, tira da cabeça, e fica, aí olhou, aí Jesus falou, fiquem tranquilos. E aí, agora ele vai dar de doido mesmo. Falou, já que não tinha coragem de dar de doido agora, pô, agora eu vou dar de doido. Olhou para Jesus e disse, mestre, é o Senhor mesmo? Ele já falei que sou. Ele disse, então se é o Senhor, mande que eu vá até aí. Jesus falou, oxe, eu no lugar de Jesus, olha como eu ia fazer. Ó Pai eterno e cominável, imprescindível, abalável, nesse momento eu clamo a Ti entre os montes e entre as campinas. Transforme essas águas em uma passarela, muda a estrutura dessas águas, porque o Senhor é Deus, o Senhor é glorioso.
Ah, ele está na expectativa que Jesus faça alguma coisa assim para deixar ele empolgadão. Porque se a gente vem para um culto assim, né? Pastor, faz um negócio aí para me deixar empolgadão. Aleluia. Toma um Red Bull do céu que tu fica. Glória a Deus. Você vai te dar asas. Irmão, eles estão ali. Aí Jesus olhou para ele e só falou assim: então, vem. Não, mas como assim? Só assim, só vem. Quer mais o quê? Quer que eu enfeite o pavão para você, só para você crer? Tu quer que eu diga, gloriosa, esplendorosa nesta noite gloriosa? Não, vem. Porque não precisa muita coisa. Ele só precisa de uma. Uma palavra dele, irmão, mudou a estrutura do mar. Ele não precisou ordenar, ele só precisou liberar uma palavra. Ah, meu Deus do céu, aleluia. Então ele disse, vem. Pedro olhou e falou, vixe, agora eu não sei se você estava falando sério tanto assim não. Jesus falou, vem. Aí ele disse, eu vou, hein? Falou, vem, eu estou falando que tu vim. Aí ele, pera aí, Joãozinho, me ajuda aqui, Joãozinho. Me segura aqui na minha mão aqui, Joãozinho. Aí ele vai, pera aí, Joãozinho, não me solta não, hein? Não é doido de me soltar não, ele faz isso aqui. Pera aí, Joãozinho. Aí ele, Joãozinho do céu, meu Deus, Joãozinho. Ele faz isso. Joãozinho do céu, segura minha mão, não solta ainda não, porque vai aqui, né? Aí ele faz isso. O mar já mudou de estrutura. A palavra já foi liberada. Se eu fosse você, eu não descia assim devagarzinho, não. Eu pulava logo. Aleluia. Irmão, dá um pulo logo. Meu Deus, dá uma de doido logo e pula logo nesse mar. Aleluia. Sai correndo logo em cima da água logo. Depois a coluna que vai pro espaço. Nada que um remédio para dor nas costas não resolve. A idade. 40, irmão, 49 eu vou fazer agora terça-feira. Meu Jesus, deixa Deus te usar aí. Aleluia. Irmão, aí ele começa a andar. Só que aí temos uma problemática. Está cedo ainda, né? Glória a Deus. Porque ele começa a andar e ele precisa andar direcionado pelaquela palavra. Não dá para andar sem ser direcionado por uma palavra. Aleluia. Tem gente cantando, sai na tua tenda. Tá, vai sair, vai olhar para onde? Porque a palavra não é sai da tenda. E mais, Deus nem falou, nem falou essa palavra, nós que canta. O texto diz que Deus o conduziu para fora. Porque crente anda conduzido. Glória a Deus. Porque quando ele anda conduzido, ele mesmo no deserto, ele sabe para onde ele olha. Porque Deus dá direção. Então arranca ele lá de dentro, coloca ele de pé no deserto, glória a Deus, aleluia, e diz, rise and live. Mas aí manda ele olhar para o céu e diz, olhe para o céu e conta as estrelas se é que você pode. Glória a Deus. Pedro começa a andar e ele tem uma palavra que vai dar destino a ele. Então ele anda sobre aquela palavra, vem, vem, vem. Vem. Talvez a onda jogue ele para lá, ele tem que corrigir a rota. Ah, meu Deus, é o GPS do céu corrigindo a rota. Ele faz isso porque a voz está dando destino. Vem. Aleluia. Meu Deus do céu, glória a Jesus. Só que nós temos um problema aqui. Porque eu aprendi uma coisa nos últimos anos, que o diabo não está querendo mais impedir crente de vir para o culto. Não, irmão, ele faz até Uber para tu vir. Ele senta lá com o chifrinho dele e diz, vamos para o culto. Porque não quer impedir crente de vir para o culto. Sabe o que ele quer fazer? Ele quer que você se distraia no culto. Porque, irmão, é muito pior estar num ambiente desse de adoração, direcionamento, alimento, e estar distraído do que não estar. Oh, glória a Jesus. Então ele quer distrair. Sabe como que ele faz para distrair? Ele pega Joãozinho, Pedrinho, Joãozinho, Tiaguinho, que está dentro do barco. Eles começam a dizer, Pedro do céu, tá doido, Pedro, olha o vento. Pedro, olha a onda, olha a onda, olha a onda. Ah, peguei alguns aí, hein? Quase. Deus. Foi quase, hein? Quase puxou, né? Aleluia. Irmão, ele está dizendo, olha a onda. E ele, olha a onda. Só que aqui tem um problema. Porque quando você começa a dar ouvido para os covardes que não teve coragem,
Para onde os covardes vão te levar? Para um lugar de prosperidade, de bênção, de alegria, Vai. Sabe que o covarde miserável vai chegar e vai dizer para você assim: eu vim aqui para lhe dar uma dica construtiva. Aí você pergunta para ele: tu já construiu alguma coisa? Ele disse: não. Então vai dar dica para o Satanás. Não construiu nada, quer me ensinar a construir, o miserável? Irmão, eu pego no YouTube lá e aprendo a construir, mas não vai ser na sua dica não. Tu nunca construiu nada e agora quer construir algo, dizer que vai construir alguma coisa? Não, na minha vida não. Não vai usar minha vida como uma experiência para você, para ver se dá certo o que você imagina nas vozes da sua cabeça que daria certo. Só que Pedro está aqui, porque o texto diz que ele repara no vento. Mas espera aí, ele é um pescador. Quando Jesus o chamou para entrar no barco, ele já sabia que aquela noite teria vento. Como é que ele reparou? Não, ele não reparou. O texto grego não é reparar de, oh meu Deus, tem um vento ali daquele lado. Não, o texto é focou. Tirou o foco da voz que dá destino e começou a focar no vento. E quando você perder a direção, perder essa voz que dá de destino, irmão, o mar volta para a sua estrutura natural. Glória a Deus, porque só anda sobre o sobrenatural aquele que anda direcionado por uma palavra. Pastor, eu quero viver o sobrenatural hoje. Não vai viver, só vai viver se você estiver andando debaixo dessa palavra. Dessa palavra que te dá destino. Glória a Jesus, aleluia. Ai, irmão do céu, irmão, aleluia. Dá ouvido a essa voz, não se distraia. Esse não é um ambiente de distração, esse é um ambiente de adoração, esse é um ambiente de alinhamento, de direcionamento. Ah, meu Deus. Quando ele faz isso, irmão, que ele perde a voz, ele faz. Vamos perguntar para o GPT aqui: quanto tempo o GPT ele demoraria para afundar? É só 1 milésimo, 0 milésimo, milésimo de segundo. Porque você sabe que nós somos seres humanos e nós não boia na água, nós afunda. Então quando ele faz isso, pastor Alisson, Jesus está lá no mercadinho, lá no mercado, lá na avenida. Eles não conseguiam ver, só viram o vulto, pensar que é um fantasma. Pedro não andou 500 metros, 100 metros, Pedro deu uns 5 passos no máximo. E aí Pedro faz isso. E o texto diz que ele tentou clamar, ele disse: Senhor, socorre. Mas quando ele faz Senhor, socorre, Jesus faz. Eu não sei como Jesus atravessou 1000 metros em 1 milésimo de segundo. Não, na verdade eu sei. Eu sei, é porque ele não estava na almofadinha, mas ele sempre esteve ali. Alguém pegou. Alguém pegou, alguém pegou, alguém pegou, alguém pegou. Eu estou pegando, alguém pegou. Aleluia. Eita, meu Deus. Olha a lição vindo, olha a lição vindo. Jesus está dizendo assim: tem hora que eu vou deixar você pensar que você está sozinho, só para você entender que você nunca estará sozinho, que você nunca estará só, que você nunca estará só. Eu vou deixar a almofadinha aí vazia, só para você pensar que está sozinho. Talvez você chegou aqui assim, dizendo: eu acho que Deus me abandonou. Ah, meu Deus do céu, está tão difícil. Parece que Jesus nem não fala mais comigo. E você olhando para a almofadinha, a tempestade tomando conta de tudo. E você olhando para a almofadinha e diz: Jesus, por que o Senhor me deixou? Porque o Senhor me abandonou. E Jesus está olhando o seu barco e está dizendo assim: você não está sozinho. Eu só estou gerando crescimento em você. Eu estou gerando maturidade. É os combates que você enfrenta que te deixam fortes. Você pode pensar: eu acho que eu vou morrer nessa. Jesus está dizendo: não, você não vai morrer. Isso vai te deixar mais forte. Os coveiros espirituais estão dizendo: agora ele não aguenta, agora ele para, agora ele morre. De repente você se levanta para viver. De repente você se levanta para viver. E você começa a dizer: olha eu aqui. O diabo até pensou que eu tinha morrido, mas toma essa, Satanás. Tô mais vivo do que nunca. Tô mais de pé do que nunca. Tô mais inteiro do que nunca. Já fui moço, agora estou velho, mas eu estou com tanta expectativa, tanta saúde, tanta força quanto antes.
Eu sinto a presença de Jesus aqui. Eu sinto a presença do homem que acalma as tempestades aqui. Aleluia. Uma vez, aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, sério, faz mãe de filho. I can't live. I can't live. Aleluia. Um caminho aberto pelas águas, Faz chover. oh glória, aleluia. Agora deixa eu te provar que o que faltou naquele barco não foi balde. Porque aí Jesus pega Pedro. Pedro está numa aula, lembra que ele está numa aula. Eu vou caminhar já para a gente terminar. Ele está numa aula, está numa escola, está num processo. Ele afunda, Jesus segura ele aqui. Talvez fosse eu, deixava ele um pouquinho no fundo assim, só de raiva. Ô seu miserável, tu não acredita mesmo em mim, hein? Rapaz, para ficar ouvindo os outros aí. Eu falei para você ficar me ouvindo, rapaz. Não, Jesus não fez isso, né? Eu faria. Sabe o que Jesus fez? Glória a Deus. Segurou na mão dele e o levantou, fez. E ele tá. Talvez se fosse eu jogar ele lá dentro do barco. Vai pra lá, miserável, vou arrumar outro no teu lugar. Tu não foi aprovado, não. Jesus segura pela mão. Os pés dele estão assim balançando. E aí Jesus vai baixando ele devagarzinho e dizendo assim: firma os pés e recomeça. Firme os seus pés, porque eu estou te dando uma oportunidade de um recomeço aqui hoje. Você vai voltar andando para esse barco. Aleluia. Esse mar não vai te vencer, você vai vencer esse mar. Essas ondas não vão te vencer, você vai vencer essas ondas. Aleluia, glória a Jesus. Ah, meu Deus do céu, aleluia. Você vai vencer essas ondas. Você vai vencer essas ondas. Você vai vencer essas ondas. Joga esse balde pra lá. Aleluia. Glória a Jesus. Sabe o que Jesus faz? Firma ele nos pés. Me ajuda aqui, homem de Deus. Vem aqui, me ajuda aqui. Tu vai ser o Pedro. Glória a Deus. Segura na mão. Ele diz: bora voltar pro barco, Pedrinho. Firma os pés e bora, vamos embora. Aí eles vão. Aí Jesus diz assim: você primeiro, meu filho. Vai, você venceu. Ô garoto, ô menino lindo. Aí Jesus faz isso. Na mão aqui, Pedrinho. Aí faz isso. Pastora, pastores, mulheres, homens, meninos, meninas, eles entram no barco. Agora eu lhe pergunto: quem foi agora para a proa do barco? Mandar o barco aquietar, o mar se aquietar. Alguém lembra? Que esquisito. Obrigado. Ninguém. Sabe por que ninguém precisou ir? Porque o mar já sabia que não dava para se meter com eles. O texto é claro e diz assim: então o mar se aquietou, ninguém precisou mandar ele calar. E quando ele viu Jesus entrar, irmão, estou falando que o mar viu, não sei como, o mar teve que ver, o mar teve que entender. Olhou para ele e falou: com esses aí não dá para se meter. Oh, glória a Deus. É por isso que eu estou dizendo: larga o balde, vai para a proa do barco, porque o mar já sabe quem você é, os ventos já sabem quem você é. Ah, meu gente, Jesus já liberou essa autoridade sobre a sua vida. Vá para a proa do barco e começa a ordenar. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo. Glória a Jesus. Agora preciso terminar.
O apóstolo acabou de falar que eu posso ir até 11. Eu posso, mas eu já vou terminar já. Porque eu ainda vou chegar na mensagem ainda que o pastor leu aqui. Estou só na introdução ainda, irmão. Mas perguntam que a mensagem é só 2 minutos de mensagem. Porque a conclusão o apóstolo já fez para mim. Irmão, eles saem daquele barco como vencedores. E com entendimento que balde nunca mais. Não quero mais saber de baldes. Porque agora eu tenho um entendimento de quem eu sou, o que Ele liberou sobre a minha vida, e todo mundo já sabe disso. Glória a Deus. José, quando desceu com aqueles 2 sonhos, ele contou na mesa, e ele não disse o resultado ou a interpretação. Ele não interpretou o seu próprio sonho. José é conhecido como intérprete de sonhos, mas ele não interpretou o seu próprio sonho. Ele só contou. Os irmãos aqui olharam e disseram assim: você está dizendo que vai ser maior do que a gente? José teve que dizer: eu não disse nada, quem disse foi vocês. Aleluia. Pegaram, né? Vocês pegaram. Glória a Deus. Quem está falando é vocês. Eu só estou contando o que Deus está fazendo. Aleluia. Quem está entendendo é vocês. Pegaram, né? Aleluia. Glória. Você não vai precisar fazer mais propaganda do seu grande ministério. Sou o grande pregador, conferencista nacional e internacional. Não, porque as pessoas verão o que Deus está fazendo na sua vida. Você não vai precisar pedir para ninguém, derrama um azeite em mim, não. Porque as pessoas verão, glória a Deus, quem você é em Deus e o que está acontecendo em você. Aleluia. Eles saem daquele barco. Mas as experiências que Pedro tiveram, glória a Deus, vão dar uma reviravolta agora. Porque você conhece, aleluia, um momento drástico da vida de Pedro. Eles estão no Monte das Oliveiras. Jesus está dizendo que vai ser morto. Olhou para Pedro, contou a história, o filho vai ser entregue, isso e aquilo. Pedro se posicionou e disse assim: jamais, isso jamais acontecerá contigo, porque eu estou contigo para qualquer coisa. Eu jamais te abandonarei, jamais te deixarei. Estamos juntos, apóstolo, é nós, estarei sempre contigo. Esse é Pedro. Jesus olhou para ele e falou: Pedrinho, deixa eu te contar um negócio. Ainda essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Ele disse: está repreendido, em nome de Jesus. Jamais eu te negaria, jamais, porque eu sou Pedro. Sou o Pedrão, eu sou top demais. Eu já andei sobre as águas, já fiz. E ele começa a dizer, Jesus dizendo: Pedro, ainda essa noite isso vai acontecer. Jesus vai ser crucificado. Alguém olhou Pedro no meio de uma fogueira, escondido ali no meio das pessoas, e olhou e falou assim: viu, você não é que andava com esse que está sendo crucificado ali? Pedro olhou assim e disse: não, Virgem Maria dos Evangelhos, claro que não. Ele disse: não, está repreendido, não, sou não. Ele começou a dizer isso, mas eles olharam assim: porque você é a cara dele. Aleluia. Olha para alguém do teu lado aí, irmão. Olha para alguém do teu lado, olha aí. Ela é a cara dele. Aleluia. Pedro está se escondendo, mas não consegue se disfarçar, porque ele é a cara dele. Aleluia. Ele está numa fogueira dizendo: aqui ninguém vai me ver. E alguém olhou e falou: rapaz, tu fala igualzinho ele. Porque nesse ambiente de relacionamento aqui chamado comunhão, nós vamos ficando parecido com ele, um com os outros. Você anda aí por essa Santa Maria, eles olham para você e dizem: você é lá do comunhão, né? Porque você parece com eles. Você parece com o apóstolo. Você parece com o apóstolo. Parecemos. Porque quando a gente se senta na mesa, oh glória a Deus, a gente se relaciona, a gente vai ficando parecido. Aleluia. E ele olhou e falou: não sei quem é. E ele não começou a contar, mas a contagem começou. Daqui a pouco outra pessoa veio no meio ali de novo e disse assim: rapaz, você anda com ele, né? E Pedro olhou e falou assim: jamais, não sei quem é, não sei o que é. E sai para lá, e sai de perto de mim, se escondeu novamente. 2 vezes, ele não está contando. Quem está contando sou eu. Daqui a pouco alguém chegou e disse: é tu, eu tenho certeza que é tu. O texto diz que ele amaldiçoou. Lá no Paraná chama xingu. Xingar é diferente daqui, que é xingar mesmo um palavrão. Lá xingu é brigar, assim. Deu um xingo no menino. Ele deu um xingo na pessoa. Ele brigou com ela, ele disse assim: cala a boca, sai daqui, sai paga, tá? Já falei que eu não ando com esse pessoal aí. Esse pessoal não é da minha turma, eu ando com outra turma, eu ando em outra parada.
Quando ele faz isso, o galo começa, cocoricó. Ah, trombeta, esquece a trombeta agora, vamos falar do galo. Depois a gente discute teologicamente se era uma trombeta, isso não importa. O texto está dizendo que é um galo, eu vou ficar com o galo. O galo cantou, mas irmão, o galo não só cantou, apóstolo, o galo desceu do galho onde ele estava. Isso está escrito só na minha Bíblia, não adianta você procurar na sua, que não tem nada nem parecido assim na sua Bíblia. Nem qual, irmão, eu fui muito além. O galo desceu, veio andando, glória a Deus, subiu, deu uma voadinha, pousou no ombro de Pedro e ficou cantando na cabeça dele o resto dos dias. Fracassado. Cocoricó, fracassado. Cadê o Pedrão? Cadê o cara, Pedrão? O galho demoniado, irmão. Irmão, ó, eu já chutei o balde hoje. Agora nós vamos quebrar o pescoço do galo. Se você vai cozinhar ele depois, não sei. Você que gosta de galo, cozinha. Mas o galo está aqui, irmão. Cocoricó, seu fracassado. Por menos do que isso, o outro foi lá e se enforcou, irmão. Eu estou falando da maior crise que o homem viveu na vida dele. Com um galo na cabeça dele cantando e repetindo, e dizendo assim: você era um deles, você era um deles, né? Ah, não sou deles, né? Né, Pedrinho? E o galo está aqui. Ele vai para casa e aquele galo dorme com ele, acorda com ele. O galo canta a noite inteira na cabeça dele, ele não consegue dormir. E o galo está aqui, cocoricó, seu fracassado, perdedor. Se achava o cara, né? Se achava o grande pregadorzão, o grande pastorzão, o grande cantorzão, o grande crentão, o grande evangelicozão, o grande gospelzão. Como você se achava em seu fracassado, e ele não consegue dormir, ele não consegue comer. 3 dias se passam, o galo está cantando. Um pequeno terremoto, porque a morte não pôde detê-lo. Aleluia. A pedra não pôde se manter sobre aquele túmulo. O selo do rei não pode sobrepor sobre o selo real. Aleluia. Alguém selou aquela rocha e disse: ninguém nunca mais vai abri-la. Deus olhou e falou: quero ver. Aleluia. A rocha tem que rolar da pedra. Isso é uma curiosidade rapidinha. Sabe como é que eles faziam para enterrar o morto? Cavavam uma cova em um morro. Só que a cova tinha que ser cavada assim, porque eles colocavam pedras que pesavam 400, 500 quilos, que não dava para ficar movendo para lá e para cá de qualquer forma. Então eles colocavam na ladeira, colocavam um calço, enterravam o defunto, soltavam o calço e a rola descia, pá, fechava. Eles colocavam um selo, selava com um anel e estava seguro, porque a pedra não vai rolar para cima. De repente, um terremoto. Enquanto Jesus está dobrando o lenço, a pedra está começando a rolar e subir a ladeira. Porque não vai ser o túmulo que vai prendê-lo, não vai ser uma caverna que vai prendê-lo, não vai ser um selo que vai prendê-lo, não vai ser um anel real que vai prendê-lo. Não. Porque ele precisa. Ele se levantou. E ele não apenas se levantou, mas ele vai atrás dos seus. E o galo na cabeça de Pedrinho. As mulheres foram lá, viram que ele ressuscitou. Você lembra da história? Eles vão se reunir, mas eles estão sentados na mesa reunidos, e o galo não sai da cabeça dele. Ele não consegue mais se relacionar com os irmãos. Ele não consegue mais ter uma conversa saudável com eles. Por quê? Porque ele tem um galo na cabeça dele, chamando ele de fracassado, chamando ele de derrotado, de falido. Então ele senta naquela mesa, mas ele não consegue comer, ele não consegue conversar, ele fica ali. De repente, Jesus atravessa a parede. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu estou falando para pessoas que talvez vivenciaram algo parecido com isso. Quando Jesus atravessa aquela parede, que eles pensam que é um fantasma, Pedro não foi lá dar um abraço nele, irmão. Nessas horas a gente fica num canto, a gente fica olhando para ele de longe, com aquele olhar de cachorrinho que caiu da mudança, e não tem coragem de se posicionar e ir lá, e a gente fica aqui no canto para ver que ele vem aqui. Mas pastora, Jesus não fez isso. A única coisa que Jesus fez é: você pode tocar em mim e me dar um pão e um peixe aí que eu estou com fome. E eles estão tocando e já está pegando o pão para comer. E eles estão olhando e dizem: é ele mesmo. E começa a abraçar e começa a beijar ele. Enquanto isso, Pedro está lá no cantinho com o galo cantando na cabeça dele, e fica só olhando aquilo de longe, irmão.
Jesus então, shalom, shalom, e atravessa a parede e vai embora. Tomé chega ali, você conhece a história. Tomé diz, não sei o que. Ele, não, eu só vou acreditar se eu ver. Jesus entra de novo e diz, Tomé, toque em mim. Toque aqui nas minhas cicatrizes, não nos meus machucados. Toque nas minhas cicatrizes, porque eu não levantei ferido, eu levantei sarado. Procura aí na internet, chagas de Cristo, chagas de Jesus, e você vai ver pessoas com ferimento aberto. Eu estou com a chaga de Cristo. Não está. Porque Jesus não ressuscitou ferido, Ele ressuscitou sarado. E é por isso que ele estende a mão para Tomé e disse, pode tocar, porque não dói. Aqui não tem ferimento, aqui só tem as marcas. E marcas é sinal de vencedor, daquele que venceu. Aleluia. Por isso Paulo disse, eu tenho as marcas de Cristo no meu corpo. Se vocês quiserem podem olhar, e se vocês quiserem pode tocar, porque quando vocês tocarem nelas, vocês serão sarados também. Porque todo aquele que foi sarado, sara. Aquele que foi ferido, fere. Que está ferido, fere. Mas aquele que está sarado, por onde ele passa levando cura. Por onde ele passa dizendo, rise and live. Se levantem, toquem nas minhas cicatrizes, sejam sarados, sejam curados também, vivam também. Aleluia. Ah, meu Deus, ele cura Tomé e sai da casa. E Pedro fica ali com o seu galinho de estimação na cabeça. E aí, irmão, a história para a gente agora concluir, ir para uma conclusão. A Bíblia vai dizer que Pedro está ali com André, com mais 2 discípulos, com João, está uma galera ali. E aí Pedro olhou para ele e disse assim, quer saber, cara? Eu vou pescar, meu irmão. Tá nervoso, vai pescar. Irmão, e eu sempre preguei contra Pedro, mas Pedro ser um feliz, vai se desviar na dessa. O cara vai voltar a pescar, miserável. Você já ouviu essa pregação? Eu já preguei assim, irmão. Faz pouco tempo que eu não estou pregando mais assim. Porque eu comecei a entender uma questão aqui muito séria. Porque ele diz assim, vou pescar. E aí, os discípulos que estavam com ele, estava André, estava mais 2 discípulos. João, quando está escrevendo, ele fala, estava mais 2 discípulos. E aí se coloca no meio, mas depois ele se empolga, né? Diz assim, o discípulo que Jesus amava estava no barco também. Sabe o que os discípulos fizeram, os amigos dele? Disseram assim, Pedrão, eu sei como é que você está e eu vou contigo. Não vou deixar vocês sozinhos. Ai, Pedro voltou para o mar, voltou todo mundo, irmão. Porque Pedro estava ruim. Mas não é porque Pedro está ruim que o outro vai abandonar ele. A minha tradução, glória a Deus, diz assim, que então eles o encorajaram e disseram, nós iremos com você, nós não vamos te deixar sozinho nesse momento. Eu sei que o negócio está ruim, eu sei que o bagulho está doido pro seu lado, mas eu não vou te abandonar agora, vamos juntos. E eles vão todo mundo pescar. Eles vão todo mundo para a pesca. E quando eles chegam na pesca, glória a Deus que eles entram ali, vem Jesus na praia, com uma fogueira, um peixe na brasa, e lá está aquele voltando, aquele barco, pescou a noite inteira e nada apanhou. A experiência se repete. Sabe o que aconteceu ali? Para a gente terminar, e eu vou convidar você a se colocar de pé agora. Jesus preparou um reencontro. Sabe quando o noivo, a noiva, o marido, a marido vai fazer assim, vamos relembrar o nosso primeiro encontro? Foi o que Jesus fez. Jesus falou, vamos relembrar o nosso primeiro encontro. Deixa eu lhe dizer uma coisa, talvez você ache que está fugindo e você nem percebeu que está indo para o lugar do reencontro. Talvez você ache que está fugindo igual Elias no meio do deserto. Aí vem Deus, coloca um pão e uma brasa, diz, levanta e come. Para voltar, não, continua fugindo. Eu vou te alimentar para você fugir. Aleluia. Deus não mandou Elias voltar. Deus falou, come e bebe, porque longa é a tua caminhada nessa fuga, e eu vou te dar comida para você fugir. Aleluia. Sabe por quê? Porque você não está indo para um lugar de fuga, você está indo para um lugar de reencontro. E nós vamos nos reencontrar hoje. Aleluia. Se coloque de pé, porque essa é a noite do seu reencontro.
Pedro, tu me ama? Pedro falou, oxe, eu estou falando que sim. Aí Jesus foi lá de novo, terceira vez, ó, pá, disse, Pedro, tem certeza que tu me ama? Quando ele falou isso, o texto diz que ele se entristeceu. Aí Jesus olhou para ele e falou, se você me ama, me prova, porque amor não é fala, amor é atitude. Aí disse para ele assim, se você me ama, cuida das minhas ovelhas, porque eu não vou desistir de você, Pedrinho, é nós, aleluia. Eu não vou desistir de você, glória a Jesus. Pedro, levante-se e viva. Mas agora você não vai viver para você, agora você vai viver para derramar vida em outras pessoas. Agora é vida na vida de outras pessoas. Pedro, levante-se. Ah, meu Deus. E aí chegamos no texto que o apóstolo leu. Pedro chega na porta daquele templo. Aquele homem estava sendo levado para um ambiente certo com um propósito errado. Está no lugar certo, mas o propósito deles são errados. Mas ele está ali, não tem opção. Então quando Pedro chegou, Pedro olhou para ele. O texto diz assim, que Pedro olhou nos olhos dele e disse assim, olhe para mim, porque agora eu sei que eu sou em Deus e me transformei em uma referência. Olhe para mim. Aleluia. Ele entendeu que ele foi levantado para levantar outras pessoas. Você pode passar o mês todo profetizando aqui esse Rise and Live na sua vida, mas se isso não transbordar para outras pessoas, não resolveu nada, você não entendeu nada. Por isso Pedro pegou na mão dele e diz, levanta, olha para mim, porque agora eu sei que eu sou em Deus. Irmão, já acabou meu horário. Corre para cá, deixa eu orar por você, abençoar a sua vida. Corre para cá, deixa eu abençoar a sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Só você, eu sei, só você. Só você que está precisando. Só você que entendeu essa mensagem. Só você que está vivendo um processo parecido com algo assim. Eu queria orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Louvado seja Deus. Sabe por que eu quero orar por você? Porque um dia Jesus liberou essa palavra sobre a minha vida. Oh, glória a Deus. Um dia Jesus liberou isso sobre a minha vida, e eu quero liberar isso sobre a sua vida nessa noite. Oh, glória a Deus. Porque Deus não me levantou apenas por me levantar. Deus me levantou para levantar alguém. Deus me levantou para ser um referencial na vida de alguém. Eu sei que é difícil agora, mas amanhã você vai poder olhar para as pessoas e vai poder dizer para elas assim, podem olhar para mim, porque eu pequei, eu falhei, eu me afoguei, eu me afundei, mas agora eu sei que eu sou nele. Podem olhar para mim, eu sou uma referência. Aleluia. Só vai poder profetizar isso aqui, irmão, quem se tornar isso aqui. Não dá para profetizar algo que você não vive. Não dá para ser algo que você não dá para ser na vida de alguém algo que você não é na sua vida primeiro. Evangelho é você derramar aquilo que você recebeu na vida dos outros. Por isso Pedro, ele tem uma palavra, ele diz assim, eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas eu tenho uma coisa, isso eu recebi. Eu fui curado por ele, eu fui restaurado por ele. Ele me levantou e me deu vida, e é isso que eu vou te dar. Se você pega o texto que eu li, que foi colocado no telão, tem uma vírgula. Ele diz assim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu lhe dou, vírgula. Aí então ele disse, levanta e anda. Porque primeiro ele dá aquilo que ele tem, só depois ele consegue pegar na mão e dizer, levanta, levante-se e viva. Aleluia. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Você tem 1 minuto para você falar com Deus aí, para você adorar Jesus junto com o ministério de louvor. Oh, glória a Deus. Eu queria pedir para pastores, para obreiros, para líderes, você que está aí na nave da igreja, ore por esse povo, abençoe a vida desse povo, libere essa palavra sobre a vida desse povo. Oh, glória, aleluia. Antes mesmo de falar, aleluia.
Tudo que eu passei me fez ser um referencial de um vencedor. Tudo aquilo que você passou e está passando está te transformando em uma referência. Eu quero atrair o teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Aleluia! Meu Deus do céu, aleluia! Glória a Deus. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Pedro chega na porta daquele templo. Oh, glória a Deus, aleluia! E ele diz: levante-se, mas levante-se para viver, aleluia! Ele diz: ergue, caice, levante-se e viva, aleluia! Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cura de você não dorme. Levanta, Ele te viu. tem muita gente que te ama. E não só ele te viu, ele te ouviu. Que vai acontecer. Porque aquela oração que você fez Te falar, e pensou que ele não tinha ouvido, vai passar. ele me trouxe lá do Paraná para dizer para você ouvir cada E palavra. aonde que você chegou. Eu te ouvi. Lembra de todos os Eu te ouvi. livramentos que você já Eu te passou. ouvi. Nem era pra Você estar aqui, mas Deus Falou assim. essa aí vou levantar. levante-se e viva. E onde colocar a mão. Porque agora eu sei quem eu sou em Deus. Vocês podem olhar para mim agora. Não chore. Pedro sofreu dias com aquele galo na cabeça dele, mas agora ele pegou o galo pelo pescoço, quebrou o pescoço dele e disse: não, você não pode me acusar mais, porque eu sei quem eu sou nele. Eu sei para que ele me chamou. Oh, glória! Então ele diz: olhem para mim, porque eu me tornei um referencial. Quando eu achei que eu ia me morrer, ele me transformou em uma referência de um sobrevivente. Aleluia! Deus, eu quero te adorar, Jesus, nessa noite. Eu quero te pedir, Jesus, por cada pessoa que está nesse altar, ó Deus, por todos os irmãos que estão na nave, Senhor da igreja, por todos os irmãos que estão aqui,
Pelaqueles, ó Deus, que porventura estão nos ouvindo, Senhor, pela live, foram tocados por essa mensagem, viveram, Senhor, crises e crises e crises, mas se transformaram em uma referência, e agora podem olhar para alguém, se colocar no lugar dele e quebrar o pescoço do galo que persegue ele também, e dizer: levanta-se, porque eu recebi algo que eu vou dar para você, eu vou transferir algo que está em mim para você, e você vai se levantar e vai viver, porque aquilo que está em mim gera vida, aquilo que está em mim gera transformação. Aleluia. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que está nesse lugar. Que ninguém saia daqui, Senhor, com dúvida de que foi sarada, curada, perdoada, e que Jesus volta a mesma palavra e diz: apacenta as minhas ovelhas. Aquilo que Jesus fez em você, você vai derramar na vida de alguém. Irmão, eu não sou perfeito não, viu? Isso, pelo contrário, irmão. Talvez se você me conhecesse de verdade, você não era nem meu amigo. Mas eu sei quem eu sou nele. E por isso eu posso dizer: podem olhar para mim. Podem olhar para mim, porque ele me perdoou, ele me levantou. Ele disse: se levanta para levantar outras pessoas. Porque se você fosse levantar para não levantar ninguém, você não entendeu nada. Então se levante, mas levante alguém com você. Se você entendeu essa mensagem, tomou posse dela, joga as duas mãos para cima, bate uma na outra, aplaude a Jesus, aplaude a Jesus. Oh, glória, glória. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade, por mais esse ano, pela vida do apóstolo, da apóstola, de toda essa igreja, dessa mesa que o Senhor nos dá a oportunidade de sentar, se relacionar e ter comunhão. Obrigado, Jesus. Se assente aí 1 minuto, eu vou devolver para o apóstolo. 1 minuto.